bom, gente? Meu nome é Flávio Roberto, sou professor de percussão e ritmista em diversas escolas de samba do Rio de Janeiro e na cidade de Três Rios. Além de trabalhar com oficinas de percussão, durante algum tempo também fui diretor de bateria de algumas escolas, mestre bateria também. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma conversa sobre baterias de escola de samba, como a bateria é formada, por quem ela é formada, quais são os instrumentos que fazem parte da bateria. Então a gente vai fazer um papo aí bem legal sobre bateria. E esse projeto é integrante da Lei Aldir Blanc, o edital Terezinha Mukdessi da cidade de Três Rios, tá bom? Espero que vocês curtam o que vai vir aí a partir de agora, tá? Muita gente se pergunta como que é montada uma bateria de escola de samba. Como que a gente consegue levar 280, 300 ritmistas, ou em cidades menores 100 pessoas e colocar aquele ritmo na avenida, as pessoas assistindo aquilo, ouvindo aquilo e se perguntam muito como que se chega a esse resultado. Pois bem, a bateria, para a gente entender como que funciona a bateria de escola de samba, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem compõe uma bateria de escola de samba, como que é montada uma bateria de escola de samba. E eu vou começar explicando de cima para baixo. Uma bateria de escola de samba ela é composta do mestre de bateria, diretores de bateria e os ritmistas. Então, essa trinca aí é que faz tudo aquilo acontecer, aquela mágica acontecer e chegar na avenida aquele som ser reproduzido. Além de uma equipe composta por harmonias que acompanham a bateria e um staff por trás para poder dar suporte para a bateria. Então, basicamente é isso. Mestre de bateria, diretores e ritmistas. Esses daí são os responsáveis diretos por transformar pensamento em som, em ritmo. E a bateria, o mestre de bateria, falando sobre o mestre de bateria, o mestre de bateria é aquele que tem o conhecimento maior dentro de uma bateria, é aquele que tem o maior entendimento sobre os instrumentos, sobre como ensinar a tocar determinado instrumento, a como liderar toda aquela equipe. Hoje o mestre de bateria ele é muito mais do que um mero instrutor de ritmo. Ele passa a assumir um papel de liderança e gestão de pessoas, porque a gente está falando num universo aí de 100, 200, 300 pessoas. Então é preciso ter um conhecimento e, como é que se diz, uma capacidade muito grande de liderança, de gestão de pessoas, entender que a gente está lidando com pessoas diferentes, com capacidades diferentes e com conhecimentos diferentes. A gente, numa bateria de escola de samba, ao contrário de uma escola de música convencional, a gente lida com pessoas que às vezes não têm analfabetas, às vezes pessoas que não têm um grau de instrução tão bom, tão alto, porém são pessoas que possuem um ouvido muito apurado e uma técnica motora muito boa. Então é algo que é diferente de qualquer outro estilo musical. A bateria de escola de samba possui peculiaridades muito próprias, muito aprofundadas. E o mestre de bateria, enquanto líder maior desse time, ele precisa possuir certas capacidades, certas habilidades para poder liderar. Abaixo do mestre de bateria, vem os diretores de bateria. Quem são os diretores de bateria? Os diretores de bateria geralmente são aqueles ritmistas que se destacaram muito em seu instrumento e eles possuem também características de liderança, uma boa didática e comprometimento para poder estarem assumindo aqueles naipes, aqueles instrumentos, aquele instrumento a qual ele tem uma maior aptidão. Então, geralmente, o diretor de bateria é aquele que se destacou tocando seu instrumento e apresentou, além de uma boa execução do seu instrumento, do conhecimento do seu instrumento, essas outras características. Porque não adianta você ter um bom diretor, aliás, você ter um ótimo ritmista, mas que não apresenta essas características.
um bom ritmista não quer dizer que ele vai ser um bom diretor, porque se ele souber tocar muito bem, porém se ele não souber ensinar como tocar aquele instrumento a qual ele é excepcional executor, a gente não consegue formar novos ritmistas. Então, tanto o mestre quanto o diretor de bateria, eles precisam ter essa característica. E basicamente eles possuem essa característica. Então, essa equipe é muito importante. Você, quando montar uma equipe de direção de bateria, você buscar essas características. Bom executor do instrumento, que tenha conhecimento do instrumento na sua execução, na sua afinação e como esse instrumento pode ser tocado corretamente e aprimorar essa levada, esse instrumento, para que se possa formar novos ritmistas e auxiliar aqueles que tenham a maior dificuldade na melhoria do seu desempenho, que é o que vai levar à perfeição na hora do conjunto todo montado ali na avenida. Então, parte de direção de bateria, o mestre e os diretores. E a gente chega em quem de fato faz a bateria acontecer, que são os ritmistas. Os ritmistas geralmente são abnegados. Os ritmistas não recebem salário, eles são apaixonados por aquilo que fazem. E pode ser que ele já tenha aquele dom, aquele talento natural que venha com ele desde nascença, ou não. Aí que entra o trabalho do mestre e dos diretores de bateria. Então é muito importante que não se despreze qualquer pessoa que busque aprender o instrumento, porque ele é aprendível. Ele pode não vir a ser um exímio, um craque, mas ele vai aprender a tocar aquele instrumento. E aí entra o trabalho da direção de bateria, do diretor específico daquele instrumento, para poder dar condições que essa pessoa aprenda. E geralmente essa formação dos ritmistas é feita através de oficinas, escolinhas e os ensaios de bateria. Então, é uma sequência. O mestre, os diretores e os ritmistas. Os ritmistas, eles têm características distintas. Cada um tem uma forma peculiar de aprendizado, cada um tem uma forma peculiar de execução do seu instrumento. E às vezes a gente pega numa bateria, é uma coisa até curiosa, em um mesmo instrumento, a gente não consegue colocar uma uniformidade na forma, por exemplo, de tocar. Às vezes a gente tem as notas que têm que ser executadas, porém a gente vê pessoas tocando de formas diferentes. Por exemplo, um tamborim. Tem pessoas que tocam tamborim segurando o tamborim mais próximo ao queixo, outros com o braço mais estendido, e porém quando você escuta o som, é o mesmo som. Então o diretor de bateria, o mestre de bateria, ele precisa entender um pouco disso também, que as pessoas têm características diferentes. A gente tem um objetivo, alcançar um objetivo, porém a gente tem que respeitar muito as características do ritmista. Então a bateria de escola de samba ela é composta basicamente por isso. A essência da bateria de escola de samba é essa: o mestre, os diretores e o ritmista. Então são essas pessoas aí que compõem a bateria de escola de samba. E são elas que vão levar para a avenida o coração da escola, que vão fazer o coração da escola bater, que vão encantar o público. E eu vou falar na sequência agora que a gente já sabe quem compõe a bateria de escola de samba. Na sequência agora eu vou mostrar alguns instrumentos que compõem a bateria de escola de samba. Então vocês vão conhecer agora alguns desses instrumentos, porque cada bateria apresenta uma formação diferente, porém os instrumentos básicos de uma bateria de escola de samba são esses daí que você vai conhecer. Fala galera, esse aqui é o famoso tamborim, instrumento muito versátil dentro de uma bateria de escola de samba.
o instrumento responsável por poder fazer o desenho melódico ali, a bateria ali, fazer uma harmonia legal com a melodia do samba. E o instrumento considerado instrumento leve, aquele instrumento dos mais agudinhos ali da bateria, geralmente vem à frente da bateria, próximo ao chocalho, próximo às cuícas, próximos ao agogô. Beleza? Então esse aqui é o tamborim. Vou fazer um pouquinho aqui da principal levada, da maior característica do tamborim, que é o carreteiro, que é desse jeito aqui. Aí o tamborim, além disso, tem os seus floreios. O teleco-teco. Então esse daí é um pouquinho do tamborim. Vamos para o nosso próximo instrumento aí, agogô. O agogô, instrumento muito conhecido aí nas baterias de escola de samba, muito tradicional, principalmente no Império Serrano, que tem o agogô como marca registrada. Então vocês conhecerem um pouquinho do agogô, esse instrumento agudo, bem melódico, harmônico, que a maioria das vezes vem na parte da frente das baterias, fazendo um desenho bem gostoso do samba. Beleza? Fala, galera! Esse aqui é o nosso famoso chocalho. Outro instrumento considerado leve, que faz aí uma sustentação muito bacana ali na parte da frente da bateria. E é um instrumento aí que geralmente ele é muito tocado por mulheres. Homens também tocam esse instrumento. É um instrumento que faz um casamento muito bacana com o tamborim e que tem uma levada característica reta, que dá uma sustentação muito bacana para as caixas e para o carreteiro do tamborim, que é essa daqui, ó. Esse daí é o chocalho. Então, vocês conheceram já que é o chocalho, a gente já conheceu já alguns instrumentos, conhecemos tamborim, conhecemos agogô, agora conhecemos o chocalho. Beleza? Vamos pro próximo. Chega, cuíca! Fala, galera! Essa aqui é a famosa cuíca. Instrumento tradicional aí das baterias, escola de samba. É um instrumento muito curioso e assim, no interior são poucas as baterias que trazem a cuíca à sua frente. No Rio de Janeiro é um instrumento super tradicional e muito presente tanto nas baterias de escola de samba quanto nas rodas de samba, nas rodas de pagode. E na bateria de escola de samba, a levada característica da cuíca, lógico que cada uma tem sua característica, cada uma tem as suas notas, mas é basicamente isso aqui, ó.
Essa aqui, caixa, batida aí, tocada em cima, partido alto, algumas escolas de samba do Rio, São Paulo, interior, utilizam essa batida. Essa aqui é uma caixa de 12, para vocês conhecerem um pouquinho. Essa batida tem característica por tocar tanto no meio quanto embaixo aqui, utilizando o aro. Fica dessa forma. Mas ela também pode ser tocada de outras formas. Aí vai de características de cada escola. Então, é um instrumento que a gente fala que dá o molho à bateria, que faz a sustentação lá atrás junto com as marcações. Então essa aqui é a caixa de guerra, a de 12, e eu vou apresentar para vocês a caixa de guerra de 14, beleza? Essa aqui é a caixa 14, a caixa com a polegada maior, com uma afinação mais baixa, uma afinação mais grave, e ela é utilizada para fazer essa sustentação embaixo. Então ela pode ser utilizada tanto sozinha, dependendo da levada, quanto junto com a caixa em cima. Aí no caso partido alto, algumas escolas, Vila Isabel que utiliza o tarol, então casa muito bem essa caixa de 14 com a caixa de 12 com afinação, a caixa de 12 com afinação um pouco mais alta, mais aguda, casa muito bem. Então essa aqui beleza, galera? Fala, galera. Esse aqui é um xodózinho das baterias. Repique de 12. Algumas baterias têm o repique maior. Esse aqui eu trago para vocês repique de 12. Ele é responsável ali pela sustentação ali na bateria e é o instrumento responsável por fazer as chamadas nas bosses, por subir a bateria. Então a levada básica do repique é essa aqui, ó. Aqui também o repique, ele pode ser utilizado para poder fazer os solos, os esquentas, e é um instrumento bem versátil que ele te permite viajar bastante pelo universo musical.
é o nosso surdo de terceira. Esse surdo aqui, ele é utilizado para poder fazer o desenho junto ali com a harmonia, com o violão de 7 cordas. Ele desenha o samba e ele é tocado no intervalo entre a primeira e a segunda. É um instrumento onde cada escola apresenta uma característica diferente. Cada escola tem uma levada de surdo, mas basicamente ele serve para poder fazer esse complemento, esse recheio aí entre as marcações. Beleza? Então esse aqui é o surdo de terceira. Então conhecer um pouquinho de surdo de terceira, beleza? Fala galera, esse aqui é o surdo de primeira, isso na maioria das baterias, porque existem baterias onde o surdo de primeira tem uma afinação mais aguda. Esse aqui, com afinação bem grave, ó, a gente utiliza para poder fazer a primeira na maioria das escolas de samba. Esse aqui tem uma polegada de 29, um surdo bem grande, que possibilita um som mais grave, beleza? Fala galera, esse aqui é o nosso surdo de segunda, com uma polegada menor, nesse caso aqui 24 polegadas, é um surdo com afinação mais aguda do que o surdo de primeira. E como eu falei lá no vídeo lá explicando sobre afinações, tem baterias que ele faz o papel da primeira, é uma afinação invertida, onde o mais agudo faz o papel da primeira e o mais grave faz o papel da segunda. Então esse aqui é a nossa segunda, ele responde o surdo de primeira. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficam a primeira e a segunda juntos, beleza? Olha aí. Quando junta os dois, a primeira e a segunda, fica dessa forma. Primeira, segunda. Primeira pergunta, segunda responde. Afinação diferente, ó. Mais grave, mais agudo. Então esses daí são os instrumentos que a bateria de escola de samba tem em sua maioria. Logicamente que hoje em dia algumas baterias introduziram novos instrumentos, mas basicamente são esses instrumentos aí, marcações de primeira, segunda e terceira, caixa de guerra, repique, tamborim, agogô, chocalho, cuíca. Então lá no final a gente vai ver como que fica isso tudo na avenida, como que é o processo desde o primeiro ensaio até a bateria passar em frente ao jogador, tá bom? Confere aí. E quando a gente fala em bateria de escola de samba, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante: afinação. Sabe quando a gente ouve uma bateria, quando a gente escuta ela de longe, fala, nossa, tem alguma coisa diferente nessa bateria, tem um som diferente. Às vezes não é nem um instrumento que seja diferente, mas sim a afinação que é diferente. Isso daí diferencia muito uma bateria para outra. A afinação dos surdos, a afinação das caixas, repiques, tamborins,
isso daí influencia diretamente no resultado final da bateria. Então a gente tem um objeto que é esse aqui, ó, que é importantíssimo para o sucesso da bateria, a chave de afinação. E é ela que vai definir basicamente as características principais de uma bateria. Para vocês entenderem bem como que funciona a questão da afinação, eu vou começar explicando os diferentes tipos de afinação. A gente pode ter a bateria com uma afinação alta, com uma afinação média e com uma afinação baixa. Flávio, o que seria essa afinação alta, afinação média e afinação baixa? Para vocês entenderem de uma forma mais clara. Baterias com afinação alta são geralmente baterias com um som mais agudo, mais estridente, onde a gente dá um chamado aperto maior nas peças, onde elas ficam, o couro fica um pouco mais esticado, os nylons dos instrumentos que utilizam essa pele de nylon fica um pouco mais apertada, onde a gente tem a bateria com afinação um pouco mais aguda, ela é mais aguda do que a afinação baixa que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então essa bateria ela tem uma característica bem marcante dessa parte aguda. Por vezes tem uma dificuldade maior de afinação se você não conseguir equilibrar essa afinação extremamente alta, você não conseguir dar uma diferenciação do surdo de primeira para o surdo de segunda para o surdo de terceira, por exemplo. O surdo de terceira, normalmente, e assim, em quase todas as escolas, é o surdo que é mais apertado, que tem essa afinação mais alta, aquele som mais estridente, enquanto os outros dois fazem um contraponto para poder dar essa diferenciação da primeira pancada para a segunda, para não ficar igual. Então essa afinação alta é a mais aguda. A afinação média é a que não está nem muito aguda e nem muito grave. Então ela está naquele meio termo ali, uma bateria que tem uma afinação que ela não soa tão grave, pesadona, bateria que a gente chama de bateria pesada, e nem ela tão estridente, tão alta a afinação. E a afinação baixa é aquela bateria que tem um som mais grave, aquele som bom, pesadão. É uma bateria com uma característica mais, com som mais grave, mais abafado. E assim como na afinação alta também, é preciso ter um certo cuidado na hora dessa afinação, principalmente dos surdos, porque corre o risco de você colocar as afinações muito parecidas e na hora que a bateria passar pela cabine de julgamento, o julgador não conseguir identificar essas afinações diferentes. Então é preciso ter um certo cuidado. E como que a gente, além da chave, uma coisa também que contribui para a mudança de som é a questão das polegadas dos surdos. Aí falando especificamente dos surdos, a parte dos surdos, depois eu vou falar de caixa, repique, tamborim. Mas a parte dos surdos é o seguinte, a gente tem um surdo de primeira, um surdo de segunda e um surdo de terceira. Normalmente a gente trabalha com polegadas, os surdos que têm o som mais grave com as polegadas maiores, os surdos com o som mais agudo, que é o surdo de terceira com polegadas menores, e os surdos de segundas, que tem o contraponto ali nem alto e nem baixo, que é o médio ali, com a polegada intermediária, que é uma polegada um pouco menor do que o surdo de primeira, porém maior do que o surdo de terceira. E hoje em dia a gente utiliza muito nas baterias os surdos de primeira numa polegada entre 26 e 29, que é uma polegada maior, os surdos de segunda entre 22 e 24 e os surdos de terceira entre 18 polegadas
e 20. Algumas escolas do Rio de Janeiro, por exemplo, a Vila Isabel, utiliza surdo de terceira até de 16 polegadas, que é um pouco menor do que o surdo de 18. Assim como tem escolas também que utilizam o surdo de segunda numa polegada um pouco maior, surdo de 26, fazendo contraponto com o surdo de 29, que seria o surdo de primeira. Então é importante a gente entender essa diferenciação do tamanho das polegadas dos surdos para entender como que ela funciona na prática quando esse surdo vai ser afinado. Então, falando um pouco de afinação desses surdos do surdo de primeira, segunda e terceira, existem casos também, existem baterias, por exemplo, a Mocidade Independente de Padre Miguel, onde o surdo é invertido, onde a segunda, o surdo de segunda, ele faz o papel do surdo com a afinação mais grave, e o surdo de segunda, que seria a primeira, com a afinação um pouco mais aguda, com essa afinação média. Então é um surdo invertido, a gente chama de surdo invertido, até por conta da característica da levada de caixas que essa bateria possui. Então é um surdo com a polegada invertida. Então nesse caso aí, a primeira deles é um pouco mais aguda e a segunda deles é um pouco mais grave. Na prática, isso daí, essa afinação ela é feita de uma forma muito cuidadosa. Não é simplesmente você pegar essa chave aqui e sair rodando para poder chegar à afinação. Não, tem toda uma técnica utilizada pelos mestres de baterias e diretores para poder alcançar essas afinações. Algumas baterias, quando o diretor tem um conhecimento musical um pouco maior, a parte teórica, ele afina essas marcações até por nota musical, dó, ré, mi, fá, mas em sua maioria é de ouvido mesmo. A bateria de escola de samba tem muito essa característica de música de percussão popular, onde a grande parte daquelas pessoas que estão ali à frente, elas não possuem um conhecimento teórico de música. Então, é basicamente feito de ouvido. Então, a pessoa tem um ouvido muito bom para poder estar regulando essa afinação. Beleza? Então, a gente falou de afinação dos surdos. E agora a gente vai para a afinação de caixas. Caixas de guerra, ela depende muito do tipo de levada que a gente implementa na escola. Existem baterias onde a batida de caixa ela é feita embaixo, com rufadas ou com acentuações, e essas caixas costumam ter uma afinação um pouco mais baixa. A afinação mais alta, no caso um pouco mais apertada, elas ficam mais a cargo das baterias onde a batida de caixa é em cima, onde a caixa é tocada no braço. Então são as caixas onde são com a afinação, com aperto próximo do repique de 12. Bem esticadas, com a utilização do bordão, que vai dar aquele som bem estridente. Nas caixas em cima. As caixas embaixo, geralmente, a afinação é um pouco mais baixa, ou então mescladas. Caixa de 14, que é uma polegada um pouco maior, que a gente não consegue alcançar. Então é até bom falar sobre isso. Quanto maior for a polegada do instrumento, menos a gente vai conseguir chegar a uma afinação muito alta, ou seja, a gente não vai conseguir colocar um som tão agudo por conta do tamanho do instrumento, da largura do instrumento. Então isso daí é importante a gente entender. Quanto maior a polegada, maior vai ser a dificuldade de colocar uma afinação aguda. Então, na hora de comprar um instrumento, de pensar na bateria, pensar, opa, eu quero ter uma afinação alta, uma afinação média ou uma afinação baixa. Se eu quiser ter uma bateria com afinação alta, não adianta eu comprar instrumentos com uma polegada tão grande. Então, voltando lá às caixas. Basicamente é isso. E tem baterias que misturam batida embaixo com batida em cima. Então, geralmente se coloca um equilíbrio sonoro, afinações um pouco mais baixas nas caixas de baixo, que podem ser 12 ou 14. Geralmente, quando se coloca a caixa
no alto, batida em cima e batida embaixo, geralmente se coloca uma afinação um pouco mais baixa embaixo e a caixa em cima uma afinação alta para poder dar um equilíbrio sonoro bacana. Os repiques, a gente tem duas possibilidades de repique. Hoje a gente tem um repique de 12 e que está sendo muito introduzido nas baterias, o repique MOR, que é um repique de ou 14 ou 16 polegadas, que é um pouco mais largo e um pouco mais alto que o repique normal. Então esse repique ele não tem uma afinação estridente. O repique de 12 geralmente é afinação alta. Algumas baterias colocam a afinação um pouco mais alta do que a outra. Aí a questão da afinação vai muito de gosto do mestre de bateria, característica da escola. É muito importante quando a gente pega uma bateria, a gente buscar entender a essência daquela escola, daquela bateria, a gente conhecer sobre as características passadas daquela bateria para a gente poder chegar a uma afinação ideal. Então a gente precisa ter esse conhecimento para não chegar simplesmente e implementar somente o gosto pessoal do mestre ou do diretor. Então a gente precisa entender também e respeitar um pouco a história daquela agremiação. Então é basicamente isso. Afinação, são esses 3 tipos aí de afinação. A escolha basicamente vai a cargo do mestre de bateria, aquilo que mais agrada aos ouvidos dele, que ele acredita que vai proporcionar uma equalização melhor da sua bateria e levando em conta o material instrumental que ele tem em mãos para poder colocar. Que não adianta você ter uma bateria, os instrumentos com características de polegadas que sejam não específicas, mas mais propícias para uma afinação alta, você querer colocar uma afinação baixa porque você vai ter uma dificuldade. A mesma coisa ao contrário, você ter instrumentos com características para colocar uma afinação um pouco mais grave, querer colocar uma afinação alta, porque vai dar choque e você não vai conseguir, tá bom? Então agora a gente vai para nosso próximo passo aí, que é falar sobre a montagem da bateria. Agora que a gente já conheceu os instrumentos básicos aí da bateria de escola de samba, vamos falar de uma coisa muito importante. Como é montada uma bateria de escola de samba na avenida? Isso daí é uma dúvida que muita gente tem. Por que determinado instrumento está em tal lugar? Por que outros estão em outros locais? Como que chega a essa matemática de quantas peças por instrumento? Então isso daí é uma coisa importantíssima. Por quê? A montagem da bateria na avenida, ela vai influenciar diretamente na questão da equalização. O que é equalização? É a perfeita conjugação dos sons, para que a bateria fique bem equilibrada. Para a gente não correr o risco de, quando a bateria passar na frente do jogador, o jogador escutar excessivamente um instrumento e não ouvir outro. Isso daí acaba, quando a gente não tem essa consonância, perfeita conjunção dos instrumentos, acaba prejudicando na performance e, consequentemente, na nota da bateria. Porque se um jogador ele não escuta um repique, por exemplo, se ele escuta muito pouco as caixas ou se ele escuta demais os surdos, isso daí vai comprometer na nota, porque quer dizer que a bateria não conseguiu encontrar o equilíbrio sonoro para levar essa perfeição à avenida. Então é muito importante essa parte da montagem da bateria, esse mapa da bateria. E a montagem da bateria é algo também muito particular do mestre bateria. É muito particular do mestre bateria. Algumas baterias levam muito em consideração a questão da característica da escola, mas basicamente vai muito do gosto do mestre bateria. Aí a questão da afinação influencia também nessa questão dessa formatação da bateria. Como que a gente pensa uma bateria de escola de samba? Por exemplo, vamos lá falando de marcações. Marcações são os surdos, primeira, segunda e terceira. Eu não posso ter uma bateria, por exemplo, com 20 surdos de primeira e somente 10 surdos de segunda, porque vai dar um desequilíbrio sonoro. Então é uma matemática assim, que é bem aproximada. Assim como eu não posso ter
30 surdos de terceira e somente 10 de primeira e 10 de segunda, porque você vai ouvir demasiadamente o surdo de terceira e vai ouvir muito pouco de primeira e segunda, que é o que faz o tempo e contratempo do samba. Dum, 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 dum. Então é preciso ter um cuidado. Da mesma forma como a gente não pode colocar dentro de uma bateria de escola de samba um excesso de caixas de guerra e pouquíssimos repiques, porque a gente não vai conseguir ouvir esse som do repique. A gente não pode colocar um número excessivo de tamborins em detrimento das caixas, que são os instrumentos ali, vamos dizer, do molho da bateria. Então, essa matemática é muito equilibrada. Então, geralmente, a bateria, a gente pega aí, vamos colocar uma proporção de 3, 4 caixas para um repique, ou o surdo de primeira a gente coloca às vezes a bateria que for um pouco mais pesada, um pouco mais grave, às vezes o mestre de bateria coloca 2 surdos de primeira a mais do que o surdo de segunda, os surdos de terceira às vezes colocam aí 3, 4 surdos a mais do que o de primeira e de segunda. Então é preciso ter essa noção de equilíbrio sonoro. E como que a gente chega a esse equilíbrio sonoro? Conhecimento de longa data, porque geralmente os mestres de bateria são pessoas que têm bastante tempo de bateria, que já têm uma certa prática, uma certa vivência. Uma coisa que é muito importante, os testes nos ensaios de quadra, a gente consegue a gente a gente usa para poder aprimorar uma série de coisas. A gente coloca ali e testa mesmo. Vamos colocar a bateria com tantas primeiras, tantas segundas, tantas caixas. Vê se ficou bom, se não ficou bom, a gente tenta de uma outra forma e assim por diante. Então a gente consegue chegar a esse equilíbrio sonoro através desse conhecimento prévio, dos testes e do conhecimento de cada instrumento ali, de cada instrumento. E como que a gente monta isso na bateria? Tem baterias que optam em colocar na lateral da bateria, nas laterais da bateria, somente surdos de primeira e de segunda, intercalando primeira, segunda. Existem baterias que colocam um lado somente de surdo de primeira, o outro somente surdo de segunda e os surdos de terceira centralizados no meio da bateria. Tem baterias que intercalam primeira e segunda e os terceiros centralizados, assim como tem baterias que colocam surdos de terceira, tanto centralizados quanto centralizados e espalhados pela bateria. Repique geralmente também acontece da mesma forma. Os repiques são espalhados pela bateria e no corredor principal ali, juntamente às terceiras, costumam-se colocar os repiques de bossa, que são aqueles repiques que vão fazer as bossas, as paradinhas, convenções, que são aquelas mudanças de nuance dentro do samba. Porque centralizado ali, eles próximos um do outro, geralmente são microfonados em desfiles onde a bateria são microfonadas e onde não é, para facilitar até a audição do todo da bateria, eles centralizados ali fica de uma forma mais fácil. Os instrumentos leves, que são tamborins e chocalhos, geralmente vêm na parte da frente da bateria. Elas abrem a bateria. Por vezes vem chocalho na frente do tamborim ou tamborim atrás do chocalho. Isso daí vai muito por gosto. Eu, por exemplo, quando eu comando bateria, eu coloco sempre os chocalhos à frente dos tamborins e os tamborins atrás, principalmente por conta de questão de bossa na hora da convenção, porque eu utilizo muito tamborim nessas bossas, nessas paradinhas. Então, para facilitar a audição do restante da bateria, da parte onde o tamborim faz essa parte na peça, na bossa, eu opto em colocar os tamborins ali colados na parte de peso da bateria, que são as caixas, repiques, surdos, e os chocalhos eu deixo na frente e cuícas à frente dos chocalhos. Isso se a bateria tiver agogô, eu costumo colocar os agogôs ali também à frente dos tamborins ali, entre os tamborins e o chocalho. Eu coloco esse balanço aí na frente. Não coloco, isso daí eu, Flávio, mas
Tem mestres que colocam na frente dos chocalhos, atrás das cuícas, isso daí vai muito de gosto pessoal. Também tem algumas baterias que quando vão realizar as bossas, os tamborins se movimentam e vão para o corredor para poder, alguns tamborins, não todos, para poder dar uma uniformidade maior, né, ao som e levar esse som, principalmente quando são bossas complexas, para o restante da bateria. Tem casos também que as baterias elas têm uma característica onde a parte leve da bateria, os tamborins, que é o instrumento talvez aí um dos que tem o som mais agudo da bateria, vem na parte de trás. O Império Serrano, durante alguns anos, sob o comando do mestre Átila, ele utilizava muitos tamborins fechando a bateria. Aí é gosto pessoal também. Que se acredita a equalização que seja melhor, mas aí é gosto pessoal. Então, essa montagem da bateria é muito importante. Essa imagem aí mostra uma formação básica de bateria. Então, vocês podem observar as peças pesadas, onde elas estão posicionadas. E ali vai modificar mesmo a parte leve da bateria. Ou tamborim, ou chocalho mais à frente ou mais atrás. Então é assim que a gente chega a essa montagem da bateria. Quando a gente vai montar a bateria, a gente tem que pensar muito nas peças que a gente tem, a afinação que a gente possui, a proposta que a gente quer levar para a avenida. Então isso tudo influencia. Até o posicionamento dos ritmistas. A gente usa de um artifício. Como os jogadores ficam nas laterais na pista, geralmente a gente coloca aqueles ritmistas que têm uma qualidade maior nessas pontas, a gente chama dos ponteiros, esses ritmistas com uma qualidade maior ali na ponta, até porque o som que chega ao jogador, ele consegue captar melhor aquele som ali da lateral. Então isso daí é uma dica, um macetezinho que a gente utiliza, um artifício. Não que os outros sejam menos importantes, mas a gente consegue dar uma qualidade melhor sonora naquela localização ali onde o jogador está captando com maior precisão o som da bateria. Então a montagem da bateria basicamente é isso. E também as baterias aí são as baterias maiores, que tem um número de surdos maiores, a gente chama de casal, que são os surdos de primeira e segunda, que abrem o corredor ou fecham o corredor. Geralmente, quando a bateria não tem tantos surdos, a gente faz primeira, segunda. A gente coloca um casal, um de cada no corredor. Às vezes a bateria, quando é um pouco maior, coloca no início, no meio e no fim da bateria para poder dar um equilíbrio maior do som. Então essa daí faz parte da montagem da bateria na avenida. Beleza? Então, gente, chegamos ao fim do nosso Por Dentro da Bateria. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre o universo das baterias de escola de samba. A gente trouxe aqui um pouquinho do que é uma bateria de escola de samba, de como funciona a engrenagem de uma bateria de escola de samba, desde a escolha lá dos diretores de bateria, até a montagem da bateria, questão de afinação, os instrumentos. Vocês conheceram aí os instrumentos que fazem parte de uma bateria de escola de samba. E agora, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês aí o último trabalho que eu realizei, que foi na escola de samba, Grêmio Recreativo, escola de samba Sonhos de Mexerica, no Carnaval de 2020. Então confere aí o resultado final de todo esse processo, de toda essa engrenagem que é uma bateria de escola de samba. Curtam e muito obrigado aí pela atenção de vocês.